Muito bem, amigos. Hoje nós estamos aqui na Secretaria de Saúde do município de Crateús, conversando com o Dr. Juraci, que é médico veterinário. E, Dr. Juraci, o inverno chegou e chegou de uma forma muito positiva. É muito bom, né, quando o inverno chega, mas também junto com ele traz uma série de como é que ele diz? Se reproduzem, né? Inúmeras espécies de animais que muitas vezes no inverno fraco elas não se reproduziriam, né? Uhum. E nós temos uma intensidade muito grande de hoje na nossa região, em especial no nosso interior, de animais peçonhentos, né? E nós vamos falar um pouco sobre isso hoje, o efeito disso na pessoa ao ser picada, quais são os procedimentos, o que deve ser feito. Então tudo isso nós vamos conversar hoje nesse bate-papo que tem como tema principal animais peçonhentos. Dr. Juraci, boa tarde, mais uma vez, grato pela atenção. Boa tarde, Wilson. É um prazer estar aqui conversando com você, com seus ouvintes. E vamos tratar hoje um assunto que eu tenho um especial interesse, que é um assunto que sempre me fascinou, que são os animais peçonhentos, que também, ao mesmo tempo que é um assunto fascinante, é também uma preocupação do ponto de vista da saúde pública. Muito bem. Doutor Juraci, como já lhe falei antes, eu tenho passado boa parte do tempo no interior, na zona rural aqui do nosso município. E eu gosto muito de mexer com as plantas, tem jarros, a gente faz aquela limpeza que normalmente quem mora no interior faz essa limpeza, né, em volta da casa, nos pés de cerca, né? Começa a mexer com madeira, com resto de construção. E é muito comum a gente se deparar com larvas, com insetos, né, em fase de formação, né, assim, e muita incidência de muito escorpião, de muita lacraia, de muita caranguejeira, né? Uhum. O que o cidadão que está lá no interior... Em primeiro lugar, nós temos um problema sério, que você é picado muitas vezes pelo animal e não sabe qual foi, né? O que você poderia falar a respeito desses cuidados iniciais aí com relação aos animais peçonhentos? Pronto, em relação aos animais peçonhentos de interesse médico, aqui na nossa região nós temos com frequência o registro de acidentes com serpentes, com escorpiões e também, nesses últimos meses, a gente também tem observado um acréscimo na ocorrência de acidentes com abelhas. Até por volta do ano 2012, os acidentes com serpentes, eles dominavam a ocorrência de agravos causados por animais peçonhentos aqui no nosso município, contemplando cerca de 70% de todos os eventos que nós tínhamos registrado. A partir do ano de 2013, o registro de acidentes por escorpiões superou numericamente a ocorrência de acidentes por serpentes, e hoje aqui no município de Crateús o que nós mais registramos é a ocorrência de acidentes por escorpiões, que atualmente está par a par com acidentes por abelhas, e por último o que a gente acha o que a gente tem detectado que tem diminuído proporcionalmente ao número de acidentes é acidentes com serpentes. Mas essa diminuição ela é proporcional. Numericamente, a gente tem também observado que esse acidente tem aumentado em quantidade. Certo? E vamos começar pela abelha, doutor Juraci. Abelha. Porque nós sabemos que a nossa região, em especial aqui do Sertão de Crateús, aumentou muito a população de abelhas. E nós temos inúmeras pessoas, muita gente hoje, criando abelhas, né? É uma atividade hoje rentável, lucrativa, e tem muita gente desempenhando essa atividade. E muitas vezes não tem aquele cuidado necessário de tê-las afastado conforme manda a regra, as normas, afastado das residências. Então isso vem ocorrendo com muita frequência, essa quantidade de pessoas, né, sendo picada por abelhas. Qual é a primeira precaução que se deve ter a pessoa ao ser picada por um enxame de abelhas, digamos assim? Uma abelha, duas abelhas é uma coisa, mas quando você é atacado por uma quantidade maior, ela traz já um prejuízo maior também. Edmilson, na verdade, é claro que a questão numérica em relação a acidentes com abelhas, ela tem uma certa importância. Porém, a sensibilidade do indivíduo tem um impacto às vezes maior do que numericamente falando.
Uma pessoa que tem uma hipersensibilidade a uma picada de abelha pode vir a ter manifestações agudas, bastante graves, inclusive com risco de vida à pessoa agredida. Isso a gente no popular até com poucas ferroadas, digamos com assim. poucas ferroadas. Se a pessoa for sensível, Sim, com sim. poucas ferroadas, Sim. a única ferroada é capaz de causar um quadro grave numa pessoa que seja sensível. Mas é claro que muitas vezes o que nós nos deparamos dentro dos relatos que nos chegam é que as ocorrências elas se dão por múltiplas picadas. E essas múltiplas picadas elas acabam também se tornando importantes. Em especial quando a gente pensa que muitas vezes o agredido é uma criança, Sim. é uma pessoa idosa que já tem alguma condição debilitante mais importante. Sim. E é claro que essas reações que o indivíduo manifesta quando agredido, ela se agrava com essas condições de muito jovem, ou pessoas muito idosas, ou pessoas com hipersensibilidade à picada das abelhas. E as reações que a gente tem, de modo geral, são exatamente essas. Primeiro, a reação de hipersensibilidade de pessoas que são sensíveis, que têm alergia à picada da abelha. Algumas pessoas chegam a desenvolver edema facial importante, alguns chegam a inclusive desenvolver edema de glote, que pode causar uma paralisia respiratória, dificuldade respiratória. Além disso, tem a questão do choque, pois, como a gente bem sabe, a picada de abelha ela é dolorida. Uma picada de uma abelha é dolorida, uma picada de 100 abelhas é muito dolorida. Existe a questão do choque. E existem também as ações químicas do veneno da abelha dentro do organismo do indivíduo, que pode causar lesões renais, que pode causar lesões em diversos órgãos-alvo, em especial nos rins, e pode levar o indivíduo à morte. Não existem testes prévios. Geralmente, quando a pessoa vai identificar que tem essa sensibilidade, depois que ela é exposta. Tá? E uma coisa também que é importante que as pessoas tenham em mente é que elas podem desenvolver sensibilidade. Tá? Então, você pode ser picado uma vez e não ter nenhum tipo de reação, ser picado 2 vezes e não ter nenhum tipo de reação, e um dia ser picado e ter tido seu organismo sensibilizado pelas picadas anteriores, e a partir daí desenvolver algum nível de sensibilidade. O cidadão está lá no interior, está lá na zona rural, e ele foi picado por uma ou mais de uma abelha. Qual é o primeiro procedimento? O primeiro procedimento é remover o ferrão da abelha. Sim. Como a maioria da população sabe, você com certeza também, quando a abelha pica o indivíduo, ela deixa no local da picada o ferrão e todo o aparelho responsável pela inoculação da peçonha, do veneno. Então, é importante que você remova esse ferrão a fim de você parar o processo de inoculação do veneno no seu organismo. Mas em relação a essa remoção, existe um macete, tem um pequeno segredo. Sim. Muitas vezes as pessoas apertam aquele ferrão e puxam. Mas ao apertar, na verdade, ele está bombeando mais veneno, ele está injetando veneno para dentro do organismo. Então, o que se deve fazer, em vez de segurar o ferrão e puxar, é raspar com alguma coisa, raspar com as costas de uma faca, raspar com algum objeto mais rígido, de modo a remover aquele ferrão sem que haja inoculação de mais veneno. Doutor Juraci, eu vou falar um pouco agora, eu não sou, claro que não sou especialista na área, mas nós trabalhamos com apicultura há muito tempo, né, implantamos, por sinal, apicultura aqui na região, e nos cursos que a gente fazia, éramos orientados ao ser atacado por abelhas, primeiro, é difícil até dizer para a pessoa para não se desesperar, entendeu? Não matar as abelhas, porque ela libera, quando você mata uma abelha, ela libera um feromônio, não é isso? Que atrai as outras. É chamado feromônio de ataque, tá certo? E aí, ao invés de uma, vem 100, 200, entendeu? Sei lá, uma quantidade enorme, porque normalmente elas estão ali por perto. Se aquela abelha vier até você, tem um enxame ali perto, entendeu? Então, isso é uma das primeiras... Se você não matar, porque a abelha, ela precisa ser agredida mesmo para te ferroar, entendeu? Às vezes ela fica te rondando por ali, fazendo aquele barulho, mas ela não te
te pica, certo? Uhum. Mas a partir do momento que você mata aquela abelha ali, ou esfrega ela ali no corpo, aí as outras vêm, aí já não vão mais Isso. aliviar, não. Aí eles já vão para ferroar mesmo, né? Porque para eles é um mecanismo de defesa, É um na verdade elas estão mecanismo de defendendo defesa, a exatamente. colmeia, que para elas, no entender delas, assim, vamos falar, você é um indivíduo agressor, você está tentando destruir a colmeia delas, elas Exatamente. estão tentando defender a Exatamente. sua colmeia. A lei da ação e da reação, né? Isso. Olha, doutor Juraci, no caso de medicamento para picada de abelha, O que se recomenda, caso a pessoa esteja sentindo dor, é utilizar alguma compressa fria e procurar imediatamente o serviço de saúde. Tá? Quem deve determinar o protocolo mais adequado, isso vai variar conforme a sensibilidade ou não do indivíduo, o nível de dor que ele vai estar sentindo ou não. O profissional médico, ele é o profissional realmente mais habilitado e capacitado para fazer essa discriminação. Muito bem. Nós sabemos, doutor, que na nossa região, como nós falamos aqui no início, são vários as categorias de animais peçonhentos, né? A partir especialmente do ano de 2013, a gente tem observado aqui no município de Crateús um incremento muito grande no registro de acidentes por escorpiões. Mas, principalmente a partir de 2013, a gente tem registrado realmente um acréscimo na ocorrência de acidentes por escorpiões. Eu, pessoalmente, é claro que não foi feito um estudo, mas no Brasil já vinha se observando esse aumento, já vinha também se observando a dispersão de algumas espécies de escorpiões que antes não existiam em determinadas regiões do Brasil para outras. Mas especificamente aqui no município de Crateús, o que a gente observou foi realmente um boom imobiliário, onde vários loteamentos foram abertos. Esses loteamentos, claro, eles adentraram regiões que antes serviam de habitats para esses animais, e com a construção as pessoas acabaram se aproximando desse ambiente antes ocupado pelos escorpiões, não tendo um outro lugar para se abrigar e encontrando no ambiente doméstico abrigo, alimento que nós mesmos fornecemos, ao não manusearmos adequadamente nosso lixo, ao permitirmos que baratas se multipliquem dentro das nossas casas, a gente acaba fornecendo alimento para esses escorpiões. Eles acabam migrando desse ambiente silvestre, agora, principalmente depois dos processos de expansão urbana, agora mais degradados, para um ambiente onde ele se sente mais seguro e onde ele encontra um alimento, que é os domicílios. Antes de fazer essa matéria, como eu falei, eu estou aqui convivendo mais na zona rural do município, né? E comecei a mexer nos vasos, nos vasos, plantas, e tirando restos de construção, né, digamos assim, dos pés de parede, mexendo naquilo ali. E por incrível que pareça, doutor Graci, cada tijolo que eu levantava, cada vaso que eu levantava, ou tinha uma aranha, ou tinha um escorpião, ou tinha uma caranguejeira, ou tinha larvas, ovos de alguns desses animais, tá certo? Filhotinhos, né, sério, animais minúsculos, né? E com certeza que ali vai se gerar, vai ser ou uma larva, ou um escorpião, ou uma aranha, ou outro inseto qualquer, né, outro animal qualquer. Então a incidência está muito alta. E agora uma coisa que é até importante a gente aproveitar também para chamar a atenção, principalmente aquelas senhoras que gostam de mexer com as plantas, né? Toda vida, ao levantar, ao mexer num vaso daquele de um lado para o outro, tem que ter muito cuidado, tá? Tem uma telha, por exemplo, encoxada aqui na parede, vai mexer naquilo ali, muito cuidado. No interior também, outra coisa que eu observo muito, e a gente tem, às vezes a gente até peca, é calçar um sapato ou uma bota sem primeiro virar aquilo ali e olhar o que tem dentro, né? Porque olha, sempre tem alguma coisinha ali dentro, tá entendendo? Ainda em relação a escorpiões, é importante que as pessoas se lembrem que a maioria dos acidentes, na verdade, ocorrem no ambiente domiciliar, como você bem disse. Acaba que dentro das nossas casas, os escorpiões encontram um ambiente protegido. Nesse período de chuva, em que as galerias de esgoto acabam se inundando, em que os ambientes acabam sendo encharcados,
Eles são desabrigados e procuram um local seco, um local seguro para se albergar. E ele encontra esse local dentro das nossas casas. Além disso, a gente disponibiliza para ele alimento, a gente acaba, de alguma forma, muitas vezes pecando na questão de estar acumulando entulho, de estar acumulando material de construção, ou até mesmo de estar permitindo um acúmulo de lixo dentro das nossas casas. Esse material serve de abrigo para ele, serve de abrigo para baratas, serve de abrigo para cupins, que também são alimentos para eles, e isso acaba atraindo-os para dentro do nosso ambiente domiciliar. A maioria dos acidentes por escorpiões, inclusive, por esse motivo, ocorre com mulheres. Tá? Ao contrário do que ocorre com serpentes, a maioria dos acidentes com serpentes ocorrem com homens, porque os homens, de modo geral, em especial na nossa zona rural, é quem mais adentra a região de mata, é quem mais se afasta do ambiente doméstico. Ontem eu estava mexendo lá nos tijolos, tirando um vaso de cima de 3 tijolos, tá certo? E aí, eu e outro amigo que estava fazendo esse serviço, nós ficamos focados mais em ver o que tinha no espaço interno ali, onde o vaso estava suposto ali, tá entendendo? E, olha, eu filmando aqui bem de pertinho, pois você imagina que eu não vi os escorpiões. Tinha 2 escorpiões aqui em cima do tijolo, da cor do tijolo, tá certo? Que ele é amarelinho, né? Da cor do tijolo. Agora, o que me chamou a atenção foi porque era como se fosse um casal, e um era mais branco do que o outro. Um bem amarelo e o outro mais branco, entendeu? Talvez fosse um macho e a fêmea, ou algo parecido. Mas é muito cuidado. E às vezes, quando você vai, principalmente os amigos pedreiros, serpentes, que vão mexer com os tijolos, a gente tem mania de ir pegar os tijolos, os blocos de concreto, os blocos de cerâmica, e meter as mãos assim para levar de 3 de uma vez. Isso. Olha, essa semana eu encontrei uma jararaca, malha de cascavel, que nós vamos já falar sobre ela, dentro desses tijolos. E aí imagina só, você enfia a mão aqui, às vezes sem luva, sem nada. É um perigo, né? Tem que ter muito cuidado. Os escorpiões, além de um efeito local, eu já tive o desprazer de ter sido picado por um, é bastante desconfortável. Ele causa posteriormente uma dormência no membro ou na área afetada, ínguas. Mas os efeitos mais graves, eles ocorrem da mesma forma que ocorrem com as abelhas, eles ocorrem também com pessoas que são sensíveis, também com crianças, em função da proporção peçonha-peso. É diferente do escorpião picar uma criança de 12, 13 quilos e picar com a mesma quantidade de veneno um adulto de 60, 70, 80 quilos. Proporcionalmente, a quantidade de peçonha, a carga de veneno ela é a mesma nos 2 casos, sim, mas acaba sendo, em relação ao peso, muito maior com uma criança. Sim, sim. A mesma coisa ocorre com o idoso, não em função do peso, mas em função dos processos de debilidade que o idoso acaba desenvolvendo com o tempo. Então, os acidentes com escorpiões se tornam especialmente mais perigosos quando eles ocorrem com crianças e com idosos. Em relação às ações mais graves do escorpião, ele tem essencialmente 2 ações. Ele tem a ação cardiogênica, que pode afetar o funcionamento do coração, e ele também tem uma ação nefrotóxica, que pode afetar também os rins. O que a gente recomenda em casos de acidentes com escorpião é realmente, em função da dor, colocar o membro em um local ou com uma compressa fria ou com gelo, a fim de minimizar a dor e, mais uma vez, procurar imediatamente o serviço de saúde. É fundamental. No caso do escorpião, eu sei que já é a área lá do hospital, mas é soro? Soro, existem soros, mas na grande maioria das vezes a conduta ela é dada simplesmente pelo tratamento sintomático. Sim. Tá? Controle da dor, controle dos sintomas que o indivíduo vai manifestando. Cada um tem uma reação diferente. Cada um vai ter uma reação diferente. Muito bem. Nós saímos do escorpião, vamos para as aranhas e caranguejeiros, que são praticamente da mesma família, né? Aranha e caranguejeiro ou são de... São aracnídeos. Aracnídeos, né? Que inclusive é a mesma família do escorpião. Em relação aos caranguejeiros, a despeito da lenda de que ela joga pelo, que faz mal, que ela é tóxica, a caranguejeira mesmo em si,
ela não tem uma importância médica, ela não desencadeia acidentes com importância ou com implicações clínicas importantes. Sim. No Brasil existem 3 espécies de aranha que são importantes: a aranha marrom, a viúva negra, que no Brasil ela não é tão peçonhenta quanto a viúva negra americana, Sim. e a aranha armadeira. A aranha armadeira, sim, tanto a aranha armadeira como a aranha marrom tem uma capacidade tóxica bastante Nós temos na nossa região? Temos sim. Sim. A armadeira é mais rara, são raríssimos os relatos de aranha armadeira. A aranha marrom é um pouco mais comum, mas também não é tão comum. Certo. Mas sim, há registros de ocorrência de acidentes com aranhas. Geralmente, as manifestações clínicas são locais, ocorre dor, inflamação, necrose na área afetada, e apenas em casos muito esporádicos elas têm uma implicação mais sistêmica. Geralmente as manifestações são mais... A conduta também é a mesma, né? A conduta é a mesma, procurar o serviço de saúde. E é até importante porque a gente sabe que a estatística ela norteia o planejamento estratégico de distribuição de insumos. Então, se eu não tenho registros de picadas de escorpião, se eu não tenho registros de picada de abelha, se eu não tenho registros de picadas de cobras em uma determinada região, não há por que o Ministério da Saúde direcionar insumos focados nesses agravos para aquela região. Então, é importante que, em primeiro lugar, se procure assistência médica, a fim de se ter o acompanhamento, o diagnóstico adequado, o tratamento corrente para aquela situação, e também sirva de fonte de dados para o planejamento em saúde. Isso é fundamental. Não é só uma questão do autocuidado, é também uma questão de possibilitar que políticas públicas sejam pensadas e direcionadas para esses agravos. Bem, doutor Juraci, de todos esses animais que nós falamos até agora, desde, não vou nem falar de tirar a terra de fora disso aí, mas os demais, eles são, digamos assim, potencializados com a questão do inverno, né? Parece que o inverno, a umidade, eu não sei, posso estar errado, mas parece que isso facilita, né, a procriação desses animais. Você acha que tem essa influência? Isso, é como eu citei. Durante o período de inverno, especialmente invernos um pouco mais chuvosos, galerias de esgoto acabam sendo inundadas, os terrenos acabam ficando encharcados e não é um local adequado para um escorpião, para uma aranha. Então eles vão procurar um local seco e seguro para se abrigar. E esse local seco e seguro normalmente vai ser dentro das nossas residências. Exatamente, ou nas imediações. Então, em função disso, em períodos de chuva, a gente acaba registrando uma ocorrência maior desse tipo de evento. Acho que vale até também como orientação aí para as donas de casa em especial, já que a gente sabe que esses animais vão procurar um abrigo, né, mais seguro, é procurar colocar barreiras para que ele não entre na sua residência, ou seja, vedar, né, os espaços para que não entre na sua residência. Existem proteções para colocar embaixo de frestas de porta. É importante também estar vedando os ralos dos banheiros, porque os ralos dos banheiros acabam possibilitando tanto a passagem de escorpiões para o ambiente doméstico, como também de baratas. O escorpião acaba vindo atrás dessas baratas. É importante também que a dona de casa, nesse período também, tem muitas donas de casa que ainda usam mosquiteiros, né? Exato. Então, é importante que não permita que esses mosquiteiros toquem o chão, porque ao tocar o chão, ele serve de local para esse escorpião subir. Serve de escada, né? Serve de escada para esse escorpião subir e às vezes ir até um berço, ir até uma cama, e aí quando o indivíduo se movimenta ou se deita sobre ele, ocorre o acidente. Muito bem. Doutor Juraci, agora vamos chegar no ponto, digamos assim, alto, né, do nosso bate-papo, que é a cobra. A cobra venenosa em especial. Um dos motivos maiores da gente estar fazendo esse bate-papo foi a incidência de cobras aqui na nossa região, principalmente aqui na região onde eu estou morando, aqui nas margens do Riacho dos Cavalos, ali na Santa Luz. E só semana passada eu me deparei com 2 jararacas na área de Cascavel.
E a gente sabe, né, que é uma cobra que tem uma letalidade, né, alta, não é isso? Com relação às cobras, o que a gente pode falar? O que o senhor pode falar? Em relação às cobras, aqui na nossa região, nós temos essencialmente 3 espécies que têm importância médica. Aqui no Ceará são 4, mas aqui na nossa região são 3. Aqui nós temos a jararaca, que você já citou, que é a serpente de importância médica maior na nossa região, dado ser a serpente que está mais envolvida no registro de ocorrências. Nós temos também a cascavel e nós temos a coral. Mas a coral é uma cobra extremamente tímida, extremamente dócil. Acidentes com corais são extremamente raros. Realmente, para que uma pessoa se acidente com a coral, precisa literalmente pegar a serpente na mão, precisa tentar manuseá-lo, precisa tentar se aproximar de forma muito incisiva para que seja agredido. Mais acidentes com cascavéis, e em especial com jararaca, são bastante comuns. Jararaca é disparada a serpente mais envolvida em acidentes com animais peçonhenses, no caso de serpentes aqui na nossa região, e aqui em especial a Bothrops erythromelas, que é a jararaca mal de cascavel, como as pessoas bem a conhecem. Tradicionalmente, jararaca da seca, jararaca do sertão, malha de cascavel. Mas que todas são venenosas, né? Na verdade, todas são nomes populares para uma espécie que é a Bothrops erythromelas. Sim. Agora, com relação ao cidadão, foi picado. Aí nós temos duas situações. Muitas vezes o cidadão é picado por uma cobra e ele não consegue identificá-la, né? Uhum. E segundo, quando já é a pessoa que tem conhecimento e tem certeza, não, realmente foi a jararaca. Como é que deve se proceder nas duas situações? Pronto, de qualquer forma, um médico devidamente treinado, devidamente capacitado, através de exames clínicos, exames laboratoriais, ele vai conseguir distinguir acidentes por cascavéis, acidentes por jararacas e acidentes por corais, porque clinicamente são situações diferentes. Certo. No caso específico da picada por jararaca, você vai ter principalmente manifestações hemorrágicas e manifestações locais no local da picada, muita dor, muita inflamação. Já a cascavel, você vai ter manifestações hemorrágicas e manifestações principalmente que a gente chama de neurológicas. O indivíduo não vai sentir tanta dor no local da picada, mas ele vai ter manifestações hemorrágicas, tanto na jararaca como na cascavel. A urina vai ficar escura. No caso da cascavel, dependendo da picada, a pessoa pode ficar com aquela face, que é chamada de face miastênica, que é aquela cara de bêbado. Sim. Quando a pálpebra fica caído, o rosto fica caído, aquela cara de bêbado é bastante sugestivo de acidentes com cascavel. Já a coral, ela pode não ter manifestação clínica inicial e de forma aguda o indivíduo pode desenvolver uma insuficiência respiratória grave. Então, das 3, se a gente for considerar qual é a mais que tenha a peçonha mais importante do ponto de vista clínico, qual é a mais venenosa? A coral. A coral é a serpente mais venenosa que a gente tem na nossa região. Mas qual é a mais importante do ponto de vista médico? A jararaca, porque é a que ocorre com mais frequência. Tem até uma máxima que a gente sempre escuta nos encontros de herpetologia, de treinamento de animais peçonhentos, é que a cobra mais venenosa que existe é aquela que lhe picou. E a gente tem que considerar isso. É verdade. Uma vez que a gente tenha sido picado, se nós não temos a capacidade para identificar adequadamente a serpente, nós temos que considerar que pode potencialmente ter sido uma serpente peçonhenta. Então, procurar imediatamente assistência médica. Mas aí também tem algumas coisas relacionadas a primeiros socorros. Quando a gente fala de acidentes com cobras, tem que precisar atentar. Muita gente acredita que beber cachaça ajuda a combater, tomar leite ajuda a cortar o efeito do veneno, colocar fumo em cima da ferida, colocar cinza, até esterco de cavalo eu já ouvi citarem, colocar em cima da ferida ajuda a reduzir o efeito do veneno, furar o local da picada e chupar, nada disso, nenhuma dessas coisas. Também não se pode amarrar o membro que tenha sido eventualmente picado. O ideal realmente é
como você bem disse, manter a calma, procurar manter a calma, porque se você se agita muito, seu coração acelera e a pressão se espalha com mais facilidade, com mais intensidade, e procurar um serviço de saúde. Essa é a recomendação que a gente tem. E, claro, prevenir, tanto no acidente com escorpiões, como no acidente com abelhas, como no acidente com serpentes, a prevenção é o elemento chave. Especificamente em relação a serpentes, o que a gente recomenda é que a população procure andar sempre, quando for para áreas de mata, com bota de cano longo, evitar colocar a mão em tocas, muitas vezes eles vão caçar tatu, e acaba colocando a mão dentro de tocas de animais sem ter a certeza do que tem ali dentro. Evitar acumular, e aí você relatou que estava fazendo uma limpeza em torno da sua casa, isso é fundamental, tanto para evitar escorpião, aranha, cobra. Evitar acumular junto às paredes das casas material de construção, madeira. A gente sabe que com esse aumento do valor do gás, dos combustíveis, muita gente voltou àquele velho hábito de cozinhar a lenha. Então, muitas vezes, leva essa madeira para dentro de casa, leva essa madeira para um ambiente próximo à sua casa e às vezes tem uma cobra ali. Doutor Joaci, agora me veio uma curiosidade e uma pergunta. O que a gente pode fazer, por exemplo, lá no interior, em termos de pulverização, que possa, sem ser esse trabalho rotineiro que o próprio município faz com relação a outros insetos. Mas no caso, vamos imaginar que eu quero dar uma pulverizada lá nos meus pés de paredes, né, para afugentar aí os escorpiões, as aranhas, esses Vamos lá. O Ministério da Saúde não recomenda hoje nenhum produto para fins de controle de escorpião. Tá? Existem alguns produtos que algumas empresas colocam que tem uma ação contra escorpiões, porém nenhum deles hoje é utilizado dentro dos programas de saúde pública. O que a gente realmente recomenda como medida de prevenção é fazer essa limpeza do ambiente em torno da casa, remover toda a sujeira, remover todo o entulho, o lixo. A gente tem que ter em mente que quando o escorpião procura a nossa casa, ele está atrás de abrigo e de alimento. O alimento dele vai ser o quê? Vai ser a barata. Então, vai ser o cupim. Evitar acúmulo de lixo dentro de casa, evitar entulho, que são locais que atraem esses insetos, e esses insetos acabam atraindo o escorpião. Então é importante manter o ambiente intradomiciliar e peridomiciliar sempre limpo e livre de quaisquer tipos de entulho que possam servir de abrigo para esses animais. Certo. Doutor, agora já voltando aqui para o seu dia a dia mesmo aqui da Secretaria aqui do município de Crateús. As campanhas hoje que estão sendo desenvolvidas aqui na região, né, não especificamente com relação a isso que nós estamos falando, mas campanhas outras, né, com relação ao combate de outras doenças e prevenção. Como é que está esse trabalho aqui na região? Pronto, hoje nós temos a equipe de endemias, que tem à frente o João Batista, que tem feito um brilhante trabalho no controle de endemias do nosso município. Eles estão trabalhando principalmente nesse período, claro, de chuva, de acúmulo de água, o combate ao mosquito Aedes aegypti, responsável pela dengue, pelo Zika vírus e pela chikungunya. Nós temos tido diversos relatos de ocorrências de surtos dessas doenças, em especial de chikungunya, em diversos municípios aqui do Ceará. E essa é uma grande preocupação da Secretaria de Saúde do município. Está com índice bem alto. Está com índice bem alto, e essa é uma preocupação grande, porque nós estamos saindo, felizmente, de uma situação que chocou a todos, que foi a Covid. E para a gente sair de uma Covid e entrar em uma outra epidemia, de um outro agravo, trazendo mais dor e mais sofrimento para a nossa população, então essa é uma ação que está sendo desenvolvida. Além disso, aí voltado para os animais peçonhentos, o núcleo de endemia da Secretaria de Saúde do município também tem uma equipe que faz captura de escorpiões. Essa captura é feita mediante 2 processos. O primeiro processo é quando alguém é picado e procura o serviço de saúde. Então, as endemias do município estão informadas de que houve aquele acidente
que aquele indivíduo reside em tal endereço e vai uma equipe de endemias naquele endereço fazer a captura dos escorpiões no imóvel do paciente e nos imóveis vizinhos, das imediações. Além disso, é feito também a captura por demanda espontânea, quando a população ou traz o inseto ou traz o relato da presença desse animal dentro do ambiente domiciliar. E nós estávamos praticamente parados até recentemente, essa semana nós recebemos kits, estamos retomando também o programa de inquérito sorológico canino para diagnóstico da leishmaniose. Certo. Doutor, uma que eu acho que já foi até mais comentado e hoje está com menor frequência, o barbeiro. Barbeiro, na verdade, é uma das doenças mais... A doença de Chagas, na verdade, é uma das doenças mais negligenciadas no âmbito da saúde pública em todo o território nacional, especialmente no Nordeste, onde a gente ainda tem uma prevalência muito grande desses insetos. Eu acho que praticamente desde 2001, 2002, não é feito um ciclo completo como deveria ser aqui no município de Crateus, mas em todas as reuniões que a gente vai na regional, a gente tem esse mesmo relato de todos os municípios. Houve uma priorização, vamos colocar assim, das ações para o combate à dengue, para o combate à mosquita Aedes aegypti. O barbeiro acabou sendo jogado para uma segunda, terceira, quarta prioridade, e é hoje um problema que ele pode, no futuro, cobrar um preço muito alto, porque a doença de Chagas é uma doença silenciosa, de curso muito longo. Uma pessoa, quando se infecta com doença de Chagas, se não for por via alimentar, que é uma outra forma hiperaguda, que a pessoa já manifesta de imediato os sintomas, mas se for pelo barbeiro, a doença de Chagas é um curso muito longo, é um curso de anos, 15, 20, 30 anos, quando a pessoa já está idosa, já está... Aí vai ter aquele probleminha no coração, vai ter aquele probleminha digestivo. E muitas vezes foi uma doença de Chagas que ela contraiu em tempos passados. Aquela história da casa de taipa, ela realmente é um hospedeiro mesmo? Sim, porque como a casa de taipa, as paredes não são íntegras, existem aquelas rachaduras, aqueles vincos, o barbeiro acaba encontrando ali um local seguro para permanecer. Então ele fica ali, fica atrás de quadros, fica embaixo de colchão. Quando o indivíduo vai dormir, ele aproveita esse momento para fazer o repasto sanguíneo. E é durante o repasto sanguíneo que ele elimina nas fezes o tripanossoma, que é o parasita causador da doença de Chagas. Não é na picada. Ele elimina o parasita nas fezes. Esse parasita penetra microfissuras na pele. Muitas vezes quando a pessoa vai escoçar ou vai mesmo tentar eliminar o inseto, ou muitas vezes quando ele sente a coceira, ele se coça, cria microfissuras na pele e o parasita entra por essas microfissuras. Impressionante, né? E é uma doença que ela tem um curso muito longo, uma doença que geralmente a pessoa vai sentir alguma manifestação depois de muito tempo. Muito bem. Doutor Juraci, eu tomei conhecimento, eu não sei, eu vou me aprofundar ainda no assunto. Aí são informações de terceiros com relação digamos assim, a deficiência de soro aqui no nosso sistema de saúde, no nosso hospital. E é claro que eu vou procurar, não é a sua área, né? Mas eu vou procurar me informar com as pessoas de direito, né, com relação a esse assunto, porque como nós estamos falando aqui da incidência, né, desses animais hoje, o aumento desses animais hoje aqui, peçonhentos, né, em especial. E a cidade hoje até hoje é uma cidade polo, cidade, né, com mais de 75 mil habitantes, já o hospital já é regional, então eu já ouvi relatos de casos que teve que levar o paciente para Sobral para poder tomar um soro. E eu acho que isso aqui é mais no intuito de ajudar, né, ou seja, a gente começar a divulgar isso para que, se isso estiver acontecendo, possa ser corrigido. Mas é claro que eu vou conversar, né, com o pessoal do hospital, já conversar com a micro-regional, que é quem é o órgão responsável, né, para passar as informações que eu tenho são essas. O trâmite, principalmente com relação à jararaca, se o cidadão for picado por uma jararaca aqui, hoje em Crateús,
vai ter que levar para Sobral. E eu acho que temos que encontrar uma forma de corrigir isso aí. Isso, eu sabia que isso estava acontecendo, eu não sei informar como é que está hoje essa situação, mas realmente é uma condição preocupante. Imagine, se para nós aqui de Crateús isso é preocupante, imagine para alguém de um outro município que vem para Crateús e Crateús ainda é encaminhado para um segundo outro centro de referência. Eu acho que essa é uma bandeira que tem que ser levantada pela sociedade civil. Os próprios secretários municipais de saúde têm que estar à frente disso também, cobrando da gestão estadual e da gestão federal a disponibilização desses insumos aqui para o município de Crateús, porque o município de Crateús, como você bem disse, é um município polo. A gente tem um hospital, que é um hospital de referência, para onde são encaminhados os pacientes dos municípios vizinhos. E muitas vezes esses pacientes chegam aqui e ainda tem que ser regulada a transferência para uma outra unidade, sendo que aqui em Crateús, durante muito tempo, nós dispunhamos desse insumo aqui mesmo, sem a necessidade da transferência do paciente para outros municípios. Eu não sei realmente como é que está essa questão hoje. Nós tivemos realmente um desabastecimento há alguns anos atrás, eu não sei como é que está hoje, mas realmente é uma situação que precisa ser muito bem avaliada pelos gestores, não só do município de Crateús, mas Toda dos a região, municípios toda a vizinhos, região. que é o interesse de saúde de todos os municípios da região. Muito bem, o nosso intuito aqui, o meu, eu tenho certeza que o seu e todos, é a gente utilizando esse espaço de forma que possa contribuir e melhorar e tentar amenizar o sofrimento, né, de uma pessoa, principalmente se o camarada está acometido por a picada de um animal peçonhento, né, venenoso. Ele quer encontrar a solução para o problema, né? Então, vamos tentar. Claro que eu vou conversar também com as pessoas, né, de direito com relação a isso, né, para ver se a gente consegue. Doutor Viraci, eu gostaria que você deixasse aí as suas considerações, se eu puder passar mais aí de algumas informações que possa contribuir, né, para com o homem e a mulher do campo, em especial, que nós estamos falando até mais. Esse problema maior está no campo, né? Mas claro que aqui na cidade também ele é forte e precisa ter os cuidados, né? Fica à vontade. Dias, eu queria mais uma vez agradecer o espaço e mais uma vez trazer essa mensagem ao cidadão, à cidadã, que quando da presença desses animais, em primeiro lugar, em especial serpentes, há uma tradição do nosso homem do campo e também da cidade, que quando visualiza uma serpente, imediatamente mata o animal sem sequer ter conhecimento se ele é realmente peçonhento ou não. Então não façam isso, não matem o animal simplesmente por achar que ele é peçonhento. Chame o corpo de bombeiros para que ele faça a remoção. Se for um ambiente silvestre, deixe o animal seguir a vida dele livre. Não matar esses animais é um meio também de permitir que o ambiente se mantenha em equilíbrio. Essas cobras, escorpiões, esses animais, eles têm uma função biológica. O que nós temos que aprender é a conviver com eles e aprendermos também como prevenir que eventualmente sejamos afetados pelos mesmos. E esse convívio ele precisa ser harmonioso, ele precisa ser um pouco mais evoluído do que a gente tem observado. Porque realmente o que a gente observa é que, na grande maioria das vezes, os animais são mortos sem que sequer avalie a necessidade ou não da eliminação do mesmo, e sem sequer se cogitar o que é o mais indicado, que é a remoção do mesmo, de um local de maior risco para um local de menor risco. Então a gente recomenda que a população e também não tente manusear esses animais sem o devido cuidado. Encontrou uma cobra em casa? Joga um balde em cima dela, coloca ela dentro do balde com todo cuidado, não tente se aproximar, coloca um balde, mantém esse animal preso, chame os bombeiros para que eles façam o resgate, para que eles façam o deslocamento desse animal para um local seguro. Não tentem manusear um animal peçonhento para mostrar valentia, para mostrar coragem. Você pode acabar se expondo desnecessariamente a uma situação grave e colocando, inclusive, sua vida em risco. Muito bem. Doutor Viraci, só tenho a agradecer. Eu tenho certeza que o nosso intuito aqui é contribuir com a nossa população, com informação, né?
mas que a gente fica feliz se essas informações cheguem realmente àquelas pessoas e elas executem, ponham em prática aquilo que você acabou de falar. Se isso acontecer, nós estamos cumprindo com o nosso papel. Então, painel Caratis, hoje que tem essa finalidade de conversar com pessoas que contribuam, não, com as suas informações, com o seu conhecimento para a melhoria da nossa população. Muito obrigado. Por nada, e nos colocamos à disposição de toda a população croteuense para quaisquer dúvidas, quaisquer esclarecimentos, que a Secretaria de Saúde está de portas abertas a atender a nossa população. Muito bem, doutor. Obrigado. Painel Caratis com Edmilson Providência. Painel Caratis com Edmilson Providência.